Boa noite. Hoje à noite falaremos de um assunto bem interessante, importante aí para quem deseja emagrecer. Boa noite, Maíra. Boa noite, Nath. Sejam muito bem-vindas. Vocês me ouvem bem? Conseguem me escutar bem? E o tema de hoje é o emagrecimento que começa na mente e não no prato. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Oi, Nath. Me ouve bem? Que bom, que bom. Sejam bem-vindos. E hoje eu terei uma convidada especial, uma amiga e uma colega de trabalho, Débora Oliveira. Olá, Mai. Sejam todos bem-vindos aí, quem for chegando. E esse assunto de hoje é um assunto... Isso, legal, Mar, legal. Eu sei que nem todo mundo consegue acompanhar no ao vivo, né? Mas quem puder, vai acompanhando. E esse assunto de hoje é um assunto um pouco polêmico, né? Porque muitas pessoas que querem emagrecer, a primeira coisa que pensa é fechar a boca e fazer muito exercício físico, muito intenso. Uma rotina assim, então para quem não gosta de exercício, pensa, não é para mim, não tem como, né? Só se eu conseguir fazer exercício. E a gente vai falar um pouquinho sobre o que é importante entender para que esse processo aconteça de uma forma mais leve, de uma forma natural. Vou aguardar o pessoal entrar aqui. Aguardar a Débora. Quem estiver aqui comigo e quiser colocar aqui se já começou, se já tentou fazer alguma vez alguma dieta e de repente parou no meio do caminho, comentem aqui comigo se já aconteceu isso com vocês. Vamos aguardar, vou ver se a Débora entra. Nath, já nunca deu certo. Nath, coloca aqui pra mim qual que é a tua dificuldade quando você pretende emagrecer ou se você tem alguma dificuldade durante a dieta. Podem, quem quiser, ir colocando as suas dificuldades aqui pra gente interagir e conversando aqui sobre isso também. Qual que é a dificuldade de se manter numa dieta? Coloquem aqui pra mim. A quantidade de porções na dieta. Normalmente são porções pequenas, ó, a restrição. Isso é um dos pontos muito interessantes aí que muita gente reclama quando você precisa radicalizar demais a alimentação. Você está acostumado a comer uma quantidade X, né? E é muito restringida, de repente restrita essa alimentação, restringe demais a quantidade, acaba gerando já uma escassez e você acaba compensando de alguma forma, né? Obrigada aí pelo seu feedback aí, Natália. Débora chegando. Débora, a hora que você quiser, pode colocar a solicitação aqui, vou liberar. Olá. Tá me vendo? Tela normal, né? Tô te vendo. Que bom. Boa noite. Nossa, não tinha parecido que você tinha aberto a live. Você estava muito tempo aqui? Há um tempinho. Nossa, aí eu falei, gente, será que não entrou? Aí eu fui lá no seu Instagram aí que tava lá ao vivo. Olha só. Pois é.
Então, Algumas vezes eu também entrei em algumas lives que não estava aparecendo ali para mim no ao vivo, eu tive que ir no Instagram da pessoa. nossa, Já ainda bem que eu aconteceu comigo pensei também. nisso, que senão você ia ficar aí sozinha. Boa noite, gente. Já fui chegando, nem me falei. Boa noite. Obrigada pelo convite. Débora, eu vou pedir então para você se apresentar, né? Eu também acabei não me apresentando ainda, para quem não me conhece, né? Eu sou Andresa Tramujas, sou fisioterapeuta integrativa, trabalho com homeopatia também, com as leis biológicas, com a microfisioterapia. E conheci a Débora aí numa das minhas formações aí ao longo da minha carreira aí, né, Débora? Nem Vou sei pedir, quantos anos tem. olha, acho que 2017, 18, Será? por aí. Pode ser. Acho que no curso da integrativa, né? Foi no curso integrativo. Se eu lembro agora o ano. 2018 a gente fez a integrativa. E acho que a micro você fez antes ou depois que eu Eu monitorei tua fiz em turma? 2017. A Ah, primeira, né? então a gente se conheceu em 2017, que daí a gente se viu novamente no curso da integrativa. Que você Ah, lembrava de mim, lembra que você comentou? então foi isso. Foi isso. Bem-vindos aí quem está chegando na live. Débora, então, se apresente para nós, por favor, Então, boa para noite. quem não te conhece. Boa noite para todos. Antes de me apresentar, gente, quem puder ir dando coraçãozinho aqui e via na live, porque eu acho que ela não tá aparecendo para todo mundo, né? Porque para mim eu tive que entrar no Instagram da Andresa para conseguir entrar na live. Então, eu sou a Débora, eu sou fisioterapeuta, hoje trabalho na área de fisioterapia integrativa, né? Foi aí que eu conheci a Andresa. Então, hoje eu trabalho com microfisioterapia, com a terapia manual evolutiva, com a acupuntura. Por que eu falei acupuntura? Aromaterapia. E, deixa eu ver, acho que eu falei, né? O principal que é Constelação. constelação. Então, eu trabalho com várias áreas aí hoje, mas tudo voltado para esse olhar integrativo. Então, assim, quando a Andresa me chamou para falar sobre esse tema, eu achei muito interessante, porque isso é uma queixa muito comum aqui no consultório. As pessoas falam, eu faço de tudo e não consigo emagrecer. Então, achei bem válido. Por isso, eu tenho alguém daqui já passou por isso, de não conseguir emagrecer. Até a Natália comentou, né, que a dificuldade dela seguir uma dieta seria a própria restrição alimentar, né, a quantidade de porções da dieta, então que acaba gerando aquela percepção de escassez, né, de falta, porque está acostumado a comer uma quantidade maior, e aí ter que restringir isso já gera como se fosse um bloqueio até ali, né, Débora, para muita gente, para seguir daí com essa dieta restritiva, né, muitas vezes. O não é muito forte para o nosso cérebro, né? Quando você fala não posso, não deve, às vezes você nem tá com vontade de comer aquilo, mas se você vai numa consulta e o médico fala, olha, a partir de hoje você não pode tomar café, por exemplo. Você nem quer, mas só de ter restringido, aí você já fica no outro dia, ai, que vontade de tomar um café. E aí o cérebro já vai fazendo você buscar por aquilo, né? Exatamente. O fato do não, né? Não coma tal coisa, você pensa em comer tal coisa. Você nem é tão fã e acaba sentindo essa vontade, né? E por que que a mente é tão. Por que que a mente é mais importante do que a dieta? Qual o seu ponto de vista aí, Débora? O que que você pode trazer para nós em relação a isso? Depois que nós começamos a estudar essa parte integrativa, né? E aí, quando nós entramos na faculdade, nós já sabemos que o cérebro comanda tudo. Mas aí a gente não consegue entender o que é isso tudo. E aí, quando você vê o quanto que a mente controla e o quanto é importante que aqui esteja bem, né? Que a nossa cabeça esteja funcionando bem, que você controle essas emoções, que o corpo esteja em harmonia. E aí você começa a ver como que esse processo precisa começar demais na sua mente. Você precisa realmente se entregar a isso, querer quais são os seus objetivos, o que está te atrapalhando. E não é só uma questão de que, mas você tem que ter força de vontade. Não. Quem tem aí algum conflito, quem não está conseguindo trabalhar essa parte emocional, sabe como que não é só você querer ir lá e fazer, né? Exato. E muita gente foca bastante nessa questão de restringir a alimentação, como a Natália colocou ali, né? Que é uma das formas de seguir, de emagrecer,
sim, você consegue emagrecer restringindo a alimentação, diminuindo, baixando o déficit calórico, né? E tendo um gasto calórico maior, aumentando a intensidade de exercícios. Mas para que você tenha energia e motivação para treinar, se você não estiver bem emocionalmente, mentalmente, a tendência é você ter coisas que sabotem esse processo. Né? Então, o processo para você entrar na disciplina da dieta, o processo de você querer comer, né, acabar restringindo, ou o próprio exercício físico para ir para academia, né, você precisa de energia, se você restringe demais, você já não tem aquela sensação, né, de que está forte para treinar, de que está com energia para treinar. Então, isso vai afetando bastante, né? Se a mente não estiver alinhada, mesmo que a pessoa siga a melhor dieta, como você falou, como o cérebro comanda tudo, se alguma coisa não tiver, porque há uma série de questões hormonais vão ser alteradas se eu tiver num estresse, então o estresse pode atrapalhar esse processo. Um sono que não é reparador vai interferir nesse processo. Se eu estiver preocupada, né, não estiver dormindo bem, isso tudo vai, claro, são variáveis que vão estar interferindo nisso, mas principalmente a parte mental. Até para que você tenha vontade e disposição para ir para a academia, motivação para ir para a academia, não que a gente dependa só de motivação, né? Não, e assim, gente, uma coisa importante que eu quero colocar aqui. Não que não seja importante você cuidar da dieta, cuidar da alimentação e fazer exercício físico. Isso é primordial, precisa ser feito para você ter um conjunto de resultados. Mas como a gente está trazendo aqui, se você não tiver com a tua emoção, né, o mental alinhado, a tendência é você sabotar a própria dieta e sabotar a sua ida até a academia. Exatamente. Aqui mesmo eu moro em Brasília, não sei se todo mundo aqui me conhece ou não, mas eu faço até essa parceria com uma nutricionista aqui em Brasília que ela fala muito sobre isso. Ela falou, Débora, depois que eu comecei a encaminhar os meus pacientes para fazer o atendimento com você, como eu vejo a diferença deles em relação à adesão, à dieta, à alimentação, porque muitas vezes eu passo, mas eles estão comendo por conta da parte emocional, né? É esse vazio. Então, como é característico disso dos pacientes chegarem aqui, você começa, eu quero perder peso, eu não consigo emagrecer de jeito nenhum, eu paro no meio do caminho. E aí a primeira pergunta que eu faço, tem algum vazio na sua vida que você está compensando com a comida? E aí eles param e começam, né, a refletir sobre isso. E aí a nutricionista, ela sempre fala, Débora, é muito diferente, porque aí nós vamos caminhando juntas, né? E aí você falou também dessa parte hormonal. É outra área também que precisa ser investigada. Então não adianta, o corpo, gente, ele é todo ligado. Se você não tem um hormônio que está descompensado, às vezes você está fazendo tudo direitinho, mas seu corpo não vai conseguir perder esse peso que precisa. Aí você não vai ter disposição mesmo para ir para academia. Você vai acordar, nossa, que preguiça de sair da cama. Você chega lá, uma indisposição. E isso vai virando esse ciclo, né? E aí depois atrapalha a sua alimentação. Exatamente. Isso que você falou em relação até a parte hormonal também. Se a pessoa está num momento de estresse. Boa noite, Manu. Manu chegando aí conosco. Se você está num estresse, vivendo algo que está. Isso vai ter o quê? Um aumento do hormônio do cortisol. Ou seja, a gente vê a influência do teu mental, de como está o teu ambiente, como você está vivendo no seu ambiente. E esse ambiente estressante para você vai fazer com que seu cérebro libere o hormônio, né? E as glândulas endócrinas que estão relacionadas também a essa parte hormonal, como você falou, o nosso corpo não trabalha de forma isolada, né? É um sistema. Então, um vai interferir no outro. Então, o que a gente quer falar aqui, como eu falei, não é que o exercício e a dieta não sejam importantes, mas se o mental, que vamos dizer, nessa hierarquia, ele é superior. E aí, aquilo vai comandar se você vai liberar o hormônio do estresse, como o cortisol, e o cortisol também tem efeitos positivos no nosso organismo, mas no caso do hiperestresse, até é melhor colocar assim, né? Se não estresse, o estresse faz parte da nossa rotina. Mas o hiperestresse, quando eu fico naquele processo por muito tempo,
né? Às vezes você tem um projeto, algo novo que você vai fazer e você fica naquela adrenalina, naquela tensão, aquela preocupação. E até que isso fica se prolongando por muito tempo, vai gerar consequências, né? Vai liberar uma cascata hormonal aí que vai interferir nessa questão desse processo do emagrecimento. Influencia muito, né? Não sei se vocês conhecem, já ouviram falar da leptina, né? Da questão de que esse é um hormônio que dá saciedade. Então, se o corpo não tá funcionando e ela não tá funcionando, você vai comer, 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 comer e não vai ter essa Vai comer saciedade. Até você das emoções, né? comer, Como o pessoal, como ter falam muito. emoções. E como eu escuto, assim, essa questão também de crenças, né? Porque tem muita gente que na hora que olha para você, eu mesma, eu estava acima do peso até um certo tempo e eu vi que tinha muita coisa emocional. A mãe estava precisando ir para o lugar. E aí foi até fazer um monte de dieta, comia, tentava comer melhor, mas aí aconteceu alguma coisa, eu ia para comida. Tem aquelas pessoas que perdem o apetite quando passam por alguma situação. No meu caso, se for uma ansiedade, eu quero comer tudo que tiver pela frente. E aí, quando eu conseguir organizar isso, aí as pessoas começam a olhar para você, que você está emagrecendo, e fala: ah, não, mas eu prefiro ser feliz. Aí você fala: opa, mas o que significa felicidade para você e essa questão de comida? O fato de estar comendo bem não tem nada a ver com ser feliz. Eu posso ser feliz de vez em quando, se eu precisar dar uma escorregadinha, eu posso ele comer alguma coisa, porque essa é liberdade. Só que, meu Deus, quando vocês começam a entrar nesse processo de desinflamar o corpo, as emoções começam a controlar com mais facilidade. Você já não tem aquela vontade mais de comer besteira, porque você fala: para que eu vou comer? Já não vai me fazer bem. Então você começa a trabalhar bastante. Outras coisas que eu fazia muito, até hoje faço, essa questão de trabalhar a questão da ansiedade. Porque como para a ansiedade eu vou querer comer, então eu preciso trabalhar. E aí os pacientes que têm essas crenças de, eu vou comer, eu vou ter que parar isso, eu não vou ser feliz. Porque a minha família toda é mais fortinha, né? Então eu preciso também estar enquadrado nesse ambiente. E aí vocês começam a honrar o seu habitat natural no seu inconsciente. Porque você acha que se você perder peso, você vai ter que sair desse ambiente, você não vai poder estar ali mais, você não Não vai ser vai pertencente à poder família. pertencer. E Exato. aí, olha só a quantidade de coisas. Tem pacientes que falam: mas eu tenho que ser forte. E associa a ser forte, não é o músculo, é aguardar esse peso, né? E aí você começa a procurar, procurar. Na hora que você chega nesse conflito, a pessoa chega aqui na outra sessão: nossa, Débora, fui numa nutricionista agora, ela foi tão boa, tão diferente. Não foi só ela. Foi só Nutri. Agora tudo vai funcionar quando você trabalha aqui, ó. Perfeito. E é isso que você falou da pessoa querer estar forte. O nosso corpo, gente, ele não é contra você, né? Como muitas vezes colocam doenças autoimunes, né? O corpo não está contra você. Ele está sendo programado através da sua mente. Se você está programando pela tua crença escassez, se eu, como dizem assim, né? Para eu emagrecer, eu tenho que passar fome. Se é assim que você pensa, você já está criando uma crença de escassez, né? E com isso, você vai acabar o quê? Gerando, não, pode faltar, você vai reservando gordura para energia, já que vai faltar, já que vai acabar, eu tenho que ter uma reserva. E aí entra naquele ponto da dieta onde você para, estabiliza o teu emagrecimento, você emagrece bem até um certo ponto, e aí aquilo estabiliza. Por quê? Porque, opa, não está entrando, eu tenho que segurar. Porque é a inteligência do nosso organismo para sobrevivência. É isso que acontece muitas vezes, né? Então, até como a Manu colocou ali, muitas vezes a gente precisa nutrir essas emoções. Alguns nutrem com alimentação, achando, né, que está fazendo um bem, está nutrindo essa parte emocional, né? Mas a gente pode nutrir as emoções com outros artifícios sem efeitos colaterais. Exatamente. Eu Essa é eu fui te acompanhando aí, Débora, nesse teu processo aí, vi uma grande diferença. Você indo correr praticamente todos os dias, você nem corria antes, né? Não tinha esse hábito de correr, né? Eu ia pra academia arrastada. Eu falava, eu comecei a mudar a chave. Uma médica uma vez me falou: Débora, a musculação é a sua aposentadoria. Como é que você quer chegar lá? Cheia de dor? Não.
Porque se você quiser chegar com dor e com um monte de medicamento, você não precisa ir, não. Mas se você quiser chegar lá bem, você tem que ir. Aí mudou, já começou a mudar a chave aí. Mas eu vou contar para vocês assim, porque quando a gente fala de conflito, às vezes as pessoas que não estão vivendo ou que não perceberam ainda, não conseguem entender o que é quando a gente fala sobre isso. Mas eu vou falar a minha experiência, porque eu já tive antes muito esses altos e baixos de ganha peso, de perde peso. E aí, em uma das sessões que eu fui trabalhar aí, essa questão em específico, o que eu acessei? Quando eu era nova na infância, na escola, eu era muito magrinha, muito, muito mesmo. E aí, o que os meus coleguinhas me chamavam? De Olivia Palito. E isso para mim era horrível, porque eu falava, meu Deus, aí eu chegava na escola, às vezes eu ia com mais roupas para poder parecer que estava mais cheinha. Isso era um conflito muito forte. E aí quando eu acessei isso e que eu vi por que o meu corpo entendia, ele falava ser magra é perigoso para você. É uma zona que nós não sabemos controlar. E aí, na hora que eu começava a perder peso, que eu olhava no espelho, eu não me identificava. Eu falava, não, nossa, eu tô muito magra. Ai, meu Deus, se alguém falasse assim, ah, você tá emagrecendo. Nossa, aí só que eu só fui perceber isso quando? Quando eu acessei esse conflito. Porque até então eu não percebia. Era tudo no automático. E aí só, olha só o que a minha mente estava fazendo. Atualmente estava fazendo isso, como que teu corpo responde? Então, qual que é a vantagem biológica da Débora ser maior? Ela precisa persuadir aquilo que ameaça. Ah, Olivia Palito. A Olivia Palito dá conta de ter força suficiente para se defender se acontecer algo com ela? Como que na natureza os animais sobrevivem mais facilmente? Aquele animal que é forte. A zebra não está preocupado, o leão não está preocupado se ele está gordinho, com uma gordurinha aqui, com uma gordurinha, né, com uma gordurinha ali. Não, ele precisa o quê? Ser forte, né? É uma forma de persuadir. Então, como é que eu de dissuadir aquele inimigo que me ameaça? Então, como que eu vou fazer isso? O que teu corpo entende que ele precisa fazer? Aumentar o seu tamanho. Aumentando o seu tamanho, você vai dissuadir aquilo que te ameaça. É esse o ponto, gente, que eu quero que vocês abram a mente de vocês para isso, para quem está aqui nos acompanhando, porque como a Débora falou ali, das crenças, né? Quando vocês começam a identificar a crença de vocês em relação à forma de pensar, o corpo, você transforma todo o restante. Porque teu corpo vai entender que ele não precisa ficar acumulando. Hoje, Débora, você precisa. Você já não é mais aquela criança, não é mais aquela Olivia Palito. Hoje você consegue se defender, né? Tem artifícios, coisas que não, né, que naquela época você não tinha, né? Então não tem mais a necessidade do teu corpo ficar guardando, né, essa reserva, vamos dizer assim, de gordura. E quando você entende isso, fica mais fácil do teu corpo responder. Parece uma mágica, né? Na hora que você enxerga, que você olha para isso, fala, meu Deus, como que eu não percebi que eu estava nesse conflito? Uma coisa que aconteceu lá na infância. Como que isso ainda estava me interferindo dessa forma? E aí a nossa vida a gente vai se moldando conforme as coisas que acontecem conosco, né? Então lá naquela época você foi moldada, né, nessa percepção. E aí ao longo do teu processo, né, mais coisas foram acontecendo na sua vida, que vai ter outras crenças que vão limitando uma série de coisas, né? Até a Manu falou ali que também é uma coisa interessante, né? Que o companheiro que puxa o tapete, né? Da mudança também. Então, às vezes você tá num processo onde você quer emagrecer e aí, aí outra coisa outra responsabilidade que colocam, né? Ah, mas o meu marido não ajuda, né? Só quer comer tal coisa, daí eu tenho que cozinhar para mim e para ele, né? E outra coisa que é importante é que não necessariamente a alimentação ela precisa ser ruim ou escassa, restritiva, né? Quantas pessoas aí a gente vê que de fato não é a questão da comida só que te engorda ou a falta de exercício. Quantas pessoas você conhece que são magras? Eu até já escutei aquele ditado: nossa, fulano de tal é magro de ruim. Nossa, já ouvi muito. Come o que quiser e não engorda. Aí muita gente fala assim, mas o metabolismo dele é rápido. Será? E o que faz o metabolismo dele ser rápido? Qual que é a crença que ele tem, né? Qual que é como o mental dele está trabalhando,
que não tem a necessidade de fazer essa reserva de gordura. E tem tanta gente, às vezes, que é que é magrinho, né? E quer ganhar peso e não consegue, né? Exatamente. Nossa, é Exatamente. muito. Então, E aí quem quiser eu falo, colocar aqui pra gente também, né? Coloquem aqui pra mim, quem tá aí nos assistindo, qual que é a primeira coisa que vem à mente de vocês quando vocês pensam em emagrecer? sem filtro, gente, que vier na cabeça. Sem filtro, coloquem aí o que vocês sentem, né? Eu, enquanto eles vão colocando aí, uma coisa que eu sempre gosto de também falar para os pacientes sobre essa questão de você identificar essa fome, né? É uma fome física, é uma fome emocional. Então, deu aquela vontade de comer, desesperada, faça alguma coisa para a sua respiração. Ó, sacrifício. Sacrifício. Ó, mais uma. É um sacrifício fazer essa dieta, então, olha. Vai ficar pesado ou não olhar para isso, né? É. E como que a gente pode mudar essa percepção de dificuldade, né? O quão difícil, porque é tão gostoso, né, Débora, comer um docinho, um chocolatinho, O uma alface massa para quem não tem o mesmo gosta de doce, massa. o alface não tem o mesmo sabor, né? Não tem o mesmo sabor. Bom, essa questão da relação com a comida é muito interessante, que é muito importante para a gente olhar. E o que a alimentação ela precisa simplesmente trazer a energia suficiente para você usar naquele momento, né? A gente sabe hoje em dia tá cheio de mercado por aí, não tá faltando comida, não estamos em pandemia, né? Então tá disponível aí. E como você falou, às vezes a gente está com fome do quê? De uma emoção, às vezes muitas vezes é sede, né? Quando a gente sente sede é porque o nosso corpo já está desidratado. Então tá olhando para isso, mas cuidar, eu falo, é importante estar se hidratando, fazendo os exercícios, se alimentando, mas olhem principalmente para o mental de vocês quando vocês estiverem sentindo fome, e entender o que está acontecendo, analisar se você comeu bem, se você se alimentou bem no café da manhã, se você tem um acompanhamento nutricional. Como aqui volto a falar, né? Não estamos desmerecendo o trabalho das nutricionistas, né? Conheço nutricionistas excelentes ali, como aqui, como a Kelly Castelo, a Carol Crozeta, que eu conheço aqui de Curitiba, a Simone Camati, também uma excelente profissional, uma excelente nutricionista. Não sei se você quer indicar alguém aí da tua cidade, Débora, aí de Brasília também. A Manu colocou, puxa, vou começar e vacilar novamente. Olha que pensamento ruim, mas vem. Mas já vem essa autossabotagem, né, Manu? Já vem essa autossabotagem. Então, acho Gente, que. Pode falar, Dé, desculpa. falando daquela que eu comecei a falar, só que as pessoas foram respondendo, sobre essa questão, igual você falou, se deu essa fome, beba água, façam algum exercício, principalmente para respiração, que aí você vai acalmar se for ansiedade. Começa a pensar, tá, que horas que eu comi, eu realmente estou. Porque aí, quando você começa a focar em outras coisas, na hora que você vê, ó, você passou o tempo ali, a fome vai embora. Porque não era. Era só esse vazio emocional que estava precisando, né, ser suprido nesse momento. E aí, quando você olha, tem essa visão, é muito diferente. Porque aí, a própria explicação sobre isso é a questão do jejum, né? Porque eu mesma, a primeira vez que eu fiz um jejum, que eu já consegui fazer 24 horas, foi meu máximo, não consegui mais. Uhum. E aí você começa a entender que você não precisa de todo esse alimento que você acha que precisa. E muitas vezes você fica, não, eu vou morrer de fome, eu não vou dar conta, então eu preciso comer logo, porque senão quando eu fico com fome eu fico nervoso, e aí vem esses pensamentos sabotadores, como a Manu colocou aí, né? Exatamente. Eu até separei algumas frases aqui, porque a gente fala assim, muita gente fala, não adianta só pensar positivo. Não é nem questão de pensar positivo, gente. Eu vou trazer aqui para que vocês tragam isso no dia a dia de vocês. A gente pode integrar essa mensagem aí para a Manu falar diariamente e fazer, para que você comece a acreditar de fato nisso, pelos hábitos que a gente vai tendo, né? Então, uma das frases, né, como eu não consigo emagrecer, meu corpo responde, né, não,
acaba, né, não respondendo, é um sacrifício, né? Cada um tem um ritmo, né? E o que funciona para um não necessariamente funciona para o outro, né? Troque, Manu, esse sacrifício, eu não consigo emagrecer, por meu corpo responde ao meu cuidado e à escolha certa, a cada escolha certa. Vamos ver como é que vai ficando daqui para frente, se torna mais leve esse processo aí para a Natália e para a Manu. Uma outra, né, tipo, a mudança também em relação à questão da comida, né, em vez de ver a comida como inimiga, ver, enxergar como a energia que é para o seu corpo. Então, é um alimento que deve trazer energia para você, né, mas não para matar a sua fome emocional. Meu corpo está em transformação. Eu escolho me cuidar com leveza e consciência. Né? Uma outra frase que a gente pode trazer aqui para você mudar a sua crença e sua percepção. Aí, isso aí, Manu. Ó, meu corpo responde ao meu cuidado e cada escolha conta. Também, cada escolha conta. Eu falei cada escolha certa. Cada escolha conta. Desculpa. Meu corpo responde aos meus cuidados e cada escolha conta. A Nath tem dificuldade de fazer as comidas também, tirar o tempo para cozinhar. Normalmente, Nath, nos finais de semana, eu normalmente programo para fazer ou algum dia que eu esteja mais tranquila do trabalho, que eu consigo chegar mais cedo, e nos finais de semana montar, fazer a comidinha para já deixar prontas as marmitinhas para a semana. Essa é uma boa estratégia, né, para te ajudar nessa disciplina aí da dieta. Não sei se a Débora tem alguma dica. Você já vai falar isso agora. Desculpa, dessa questão do planejamento. Depois eu comecei a fazer também, tirar um dia para isso, faz muita diferença. Porque às vezes você planeja lá, tá, eu vou deixar um horário de almoço maior, e aí eu vou deixar para fazer essa comida no momento. Mas no dia a dia aparece uma coisa ou outra, aí você não consegue, você come uma besteira. Então o planejamento ajuda demais. Sim, e treinar essa mente para deixar essa percepção, né, mudando, né, reforçando de dentro para fora esse processo, né, que é preciso treinar a mente para manter o peso ideal, né, o peso saudável para você. Bom, e aqui, até um dos motivos de eu estar fazendo essa live aqui também, que eu quero estar trazendo aqui para vocês, é o convite para o workshop que eu vou fazer na semana que vem, na segunda-feira, dia 17, às 20 horas, que vai ser feito pelo Zoom. Então, ainda temos vagas aí para esse workshop, para quem quiser participar. E aí, onde eu vou estar aprofundando ainda mais sobre essa parte do mental, do que a gente precisa estar trabalhando, entendendo para que esse processo de emagrecimento seja mais leve e natural, tá? Então, fica o convite aqui para vocês, quem quiser participar do workshop, tá? Me manda uma mensagem via direct ou veja no meu WhatsApp também, que tem ali no link da bio. Mande uma mensagem para mim, eu vou te passar as informações de como você faz para garantir a sua vaga neste workshop que vai acontecer na próxima segunda-feira. Débora, mais alguma dica aí? A dica é que vocês não podem ficar fora desse workshop, porque acho que todos nós precisamos um pouquinho de entender esse processo, porque tem horas que nós estamos bem, tem horas que dá o corpo quer sabotar um pouquinho, então é muito importante você entrar nesse processo de autoconhecimento, né? Que eu acho que, pelo que você me explicou do workshop, é exatamente isso, é você olhar para dentro, é você saber o que está te travando nesse processo e começar aí esse ano de 2025 de uma forma diferente. E não é só sobre a questão de você estar bem da forma estética, né? Porque isso é maravilhoso também. A gente não pode dizer que não vai ajudar nesse processo. Claro que vai. Quando você se olha no espelho, faz muito bem para nossa autoestima. Mas o principal é de você estar bem com você mesmo, da sua saúde, porque a questão de você entrar nesse processo de emagrecimento é a questão também de saúde, do seu corpo estar bem como um todo, e isso faz muita diferença. Exatamente. Bom, gente, a mensagem principal que a gente queria trazer é justamente essa, né? O quanto você precisa estar trazendo, estar olhando
né, para essa questão mental, para esses sabotadores, as nossas crenças limitantes ali em relação, e lembrar principalmente, né, que o corpo, a alimentação, ela vai ser para suprir a energia que você precisa ali para o teu dia, né? Você vai descansar, vai se recuperar, se você vai para academia, vai treinar, vai ser necessário uma alimentação que traga esse suporte de energia, né? Que dê esse suporte energético para que você possa fazer sua atividade sem passar mal, né? Sem desmaiar. Então, isso, claro, eu não preciso nem dizer aqui o quanto é importante essa questão da atividade física, né? O quanto é importante a dieta. Um outro pilar muito importante é a questão da qualidade do sono, um sono que tem que ser reparador. Se eu não descansar, eu vou no meu outro dia, como é que eu vou estar trabalhando, tirando energia de onde, né? E a gente tende a também ter esses padrões de ansiedade, principalmente, né, devido às questões de trabalho, preocupações do dia a dia, né? E muitas vezes, dependendo, claro, cada pessoa, cada organismo vai responder de uma forma, né? Existem hoje em dia testes genéticos que você pode fazer, que você faz uma única vez, porque a tua genética não muda, mas o que já se sabe é o que a epigenética vai fazer nesse gene. Então, o nosso estilo de vida, se a minha vida é um estilo de vida estressante, a expressão que está ali no meu gene, quietinha ali, paradinha, só esperando um momento grande de estresse para jogar uma resistência insulínica, para levar para uma diabetes, para levar para um câncer, vai depender do meu estilo de vida, do que está fora da genética que vai ativar aquele genezinho que está ali só programado esperando algo que o estimule para que ele aconteça, né? Para que ele se manifeste. Débora, então eu agradeço, né, aqui o convite pela participação aqui nessa live de hoje. Obrigada aí pelas dicas e pela sua história, né, que traz muita inspiração aí. Quem quiser, a gente dá uma olhadinha lá no Instagram da Débora, se quiser colocar aí, Débora, para o pessoal te seguir também. Quem for, né, dos meus convidados aqui, muitas vezes a pessoa não pode estar aqui ao vivo, mas vai poder assistir essa live depois. A Débora também tem excelentes dicas aí, né, Débora, para as questões de ansiedade, principalmente, né? Falou da respiração. Sobre isso, porque a mente comanda. Não tem como, gente. Tem que cuidar dela, com certeza. Obrigada pelo convite, Andresa. Foi ótimo estar aqui com você. Desejo todo sucesso aí no seu projeto, workshop. Eu tenho certeza. Estarei lá também, com certeza. E aí, esse projeto incrível que ela está desenvolvendo, com certeza vai poder ajudar muitas pessoas. Se não faz sentido para você no momento, mas com certeza você conhece alguém que vai se beneficiar desse workshop, então já encaminha aí para a pessoa também. Exatamente. Quem puder, clica aí no aviãozinho, já encaminha para o seu amigo, para sua amiga, para sua mãe, para seu pai, para quem precisa emagrecer, para quem quer emagrecer e ainda não sabe ou está nesse efeito sanfona, nessa autossabotagem. Manda aqui um aviãozinho para que chegue até essas pessoas, para que eu possa ajudá-las aí com esse workshop e com o programa que vem a seguir. Com certeza certo? vai ser maravilhoso. Débora, muito obrigada. Um excelente restinho de semana para você, para todos que estão aqui comigo também agora. Obrigada. Manuela, Natália e todos que estão aqui presentes. Agradeço aí. Gente, uma boa noite, um bom descanso para vocês. E ó, cabeça, mente leve, corpo leve. Isso mesmo. E você que chegou depois, aí mais no final da live, a Andresa vai deixá-la salva aí. Então vocês já podem assistir desde o começo e já encaminha para alguém a live aí também. Isso aí, gente. Obrigada. Um beijo grande, um grande abraço aí, Débora. Um grande abraço a todos. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.